5. Bom dia a todos. Como eu disse, nós vamos começar. Já temos aí cerca de 30 pessoas na sala. Em respeito a quem entrou no horário e ao horário de todos, a gente vai começar. Eu sou Rita Villanova, embora esteja aí aparecendo para vocês Rita Reis Proasa, é porque eu não consegui mudar o meu usuário, mas eu sou a doutora Rita Villanova, sou a responsável técnica e a gerente executiva de saúde da Casa Embrapa. É um prazer receber vocês. Tá? Hoje a gente está fazendo esse evento para fazer o lançamento de um programa novo da Casa Embrapa, né, nesse caso aqui focado para a região sul, né, os nossos beneficiários da região sul. É um projeto em parceria com a ASC, que é uma empresa que tem muita expertise em atenção primária à saúde, e que vai trazer para nós aí um pouquinho uma explicação do que é a atenção primária à saúde, quais são os benefícios, como que ela acontece, por que se falar em atenção primária à saúde, e depois vão nos brindar com um webinar, uma palestra sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida e seus impactos na nossa saúde. Tá? Então, eu começo agradecendo, né, aos profissionais da ASC que aceitaram estar aqui conosco para fazer esse momento. Nós temos a enfermeira Carla Gadelha, que é enfermeira dermatológica e especialista em saúde da família, tem ampla experiência em atendimentos humanizados e personalizados em clínicas de APS, né, atuando na assistência integral à saúde das pessoas, num tipo de atendimento centrado realmente no indivíduo. Dr. Pedro Pina Coelho, que é médico formado em saúde da família e comunidade pela Escola Pública da Bahia, com especialização em preceptoria e medicina da família e comunidade, e pós-graduação em gestão de saúde pelo Albert Einstein, atua como médico da APS Digital da ASC, que vai estar dedicado a essa população, né, que a gente está falando agora, e é coordenador médico de saúde da família em outra instituição. E a Joyce Veras, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 2018, integrante também da equipe multidisciplinar da ASC, onde realiza também ações de promoção à saúde, como palestras, eventos, treinamentos e outros conteúdos relacionados especificamente à saúde mental. Psicóloga clínica e atende em diversos locais, focada em terapia cognitivo-comportamental. Bom, então esses são os nossos palestrantes. Eu gostaria de pedir a gentileza de todos que que estiverem assistindo, que mantenham seus microfones fechados. Nós vamos fazer aí um momento para perguntas no final. Vamos dedicar aí cerca de 15, 20 minutos da nossa palestra para perguntas. Essas perguntas eu peço que sejam incluídas no chat, que ao final eu leio, tá bom? Leio e a gente faz a pergunta para o profissional que tiver sido encaminhada, tá bom? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Carla, para ela começar aí nos falando sobre a PS. Bom dia, então, a todos, a todas que estão aqui presentes conosco. É uma grande alegria a gente estar aqui para falar um pouco sobre esse tema que nós amamos muito, né? Trabalhamos com isso no nosso dia a dia, que é a atenção primária à saúde, no estilo de vida. E junto aqui, né, com a equipe, com o Dr. Pedro, com a psicóloga Joyce, estamos felizes porque estamos compartilhando de uma notícia, né, que está disponível para a região sul, a Clínica de Atenção Primária à Saúde, que vai ser de forma digital. E por isso que a gente está aqui para dar esse lançamento, para tirar algumas dúvidas de como funciona, como vai ser, e aquelas dúvidas que você tiver, como a doutora Rita falou, vocês podem colocar aqui no chat. Na hora ali que nós estivermos falando do tema, realmente nós não vamos responder, mas no final nós vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês trouxerem para a gente. Então, vai anotando ali quando for passando o tema, que nós vamos com carinho, né, falar sobre, assim, e tentar esclarecer todas as dúvidas. E, de qualquer forma, no decorrer da apresentação, a gente vai deixar um contato, você pode entrar em contato com a gente, tá? E para a gente iniciar, nós vamos iniciar primeiro falando sobre um pouco o que é a clínica de APS, e eu queria convidar, então, o doutor Pedro, para ele falar para a gente
como é o funcionamento da clínica, por que é importante, né, a atenção primária à saúde, qual o avanço que a gente teve na atenção primária nesses últimos anos, com o acesso digital, né? Como assim, atendimento digital? Eu tenho, às vezes as pessoas têm um pouco de receio pela questão, né, de estar acostumado com atendimento presencial. Então, pode trazer um pouco para a gente, doutor Pedro, como é que se dá esse atendimento? Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Então, diretamente do Carnaval de Salvador, que já começou, eu quero apresentar a vocês esse projeto do qual eu participo já tem um tempo, né? Eu estou trabalhando na APS Digital há quase 2 anos, né? 1 ano e 8 meses. E nesse período de trabalho, eu venho notando o quanto que isso tem sido impactante para as pessoas mesmo que têm utilizado o serviço, né? A atenção primária, ela é além de um serviço, é uma metodologia organizacional, né? A gente consegue, através dela, organizar a saúde das pessoas. E essa é a parte mais importante, né? Perceber que as pessoas, em seu íntimo, elas não reconhecem como é que a gente pode utilizar melhor o nosso sistema de saúde. Porque tudo começa com uma queixa, né? O paciente, ele chega na consulta muitas vezes com a queixa, a primeira coisa que aparece para o paciente é a queixa, né? Ele se queixa de uma dor de cabeça, ele se queixa de um resfriado, ele se queixa de alguma coisa que aconteceu com ele. E com a queixa, o paciente ele tem a liberdade de tomar inúmeras decisões. Com a queixa, o paciente pode ir na farmácia, comprar um remédio para resolver aquele problema. Com a queixa, ele pode ir na emergência, porque ele não sabe de fato o que fazer com aquele problema e precisa pedir ajuda de forma imediata. E com a queixa, ele pode também marcar uma consulta médica com um especialista aleatório, né? Que a gente muitas vezes não sabe muito bem qual direção tomar, qual especialista procurar, né? Uma simples dor de cabeça pode ser abordado pelo cardiologista, porque ele vai falar que foi a pressão alta, mas também pode ter sido abordado pelo neuro, e ele já está aventando ali uma certa enxaqueca. E qual seria o melhor procurar, né, nesse momento? Essa é a dúvida que muitas vezes paira na nossa cabeça. E, além disso, esse movimento, né, de duvidoso do que fazer com a queixa, ele muitas vezes gera um ciclo de perda de tempo e gasto de recurso desnecessário, né? Com a queixa, o paciente muitas vezes vai até a emergência quando ele podia simplesmente estar tomando um remédio em casa e passa 4 horas para tomar uma dipirona. Muitas vezes o paciente marca um especialista e demora 10 dias para ser consultado, quando ele poderia simplesmente ir em um médico que tivesse mais acessibilidade para resolver aquele problema de forma pontual e de lá ser orientado. E esse é o momento em que a APS entra, né? A APS entra para tentar esclarecer essa dúvida do que fazer com a queixa. A APS, ela é muito mais um farol que guia o paciente para um caminho do cuidado, né? Para que esse paciente perceba, na verdade, a necessidade de estar sendo bem orientado a utilizar o nosso sistema de saúde como um todo. E essa é a grande provocação que a APS faz hoje dentro dos sistemas de saúde, né? Os planos de saúde, dentro do sistema de saúde público, dentro de todos as nossas fontes pagadoras, né? A gente percebe o quanto que os sistemas de saúde eles poderiam ser melhor organizados e melhor utilizados para que o paciente tenha uma experiência mais legal. E é sobre essa experiência que a gente tem gastado nossos esforços, né? A gente tem se esforçado muito para manter uma boa experiência do paciente. Também eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve essa experiência de ir no médico e ficar horas esperando o atendimento, né? Todo mundo já chegou no consultório médico e, poxa, minha consulta estava marcada para as 3 horas da tarde e já são 5h30 e está saindo um paciente da sala do médico e eu não sou o próximo. E isso tudo é uma experiência que acaba desgastando a gente e nos afastando do cuidado. Eu vou olhar aqui tá bom.
Se vocês tiverem dúvida, tá, pessoal, pode ir olhando o chat, pode ir falando no chat, porque eu posso também parar a apresentação, estou de olho aqui, e ir respondendo enquanto eu falo. Então, é importante que a gente tenha esse espacinho aqui para a gente poder colaborar e contribuir. Mas, retomando, a APS, ela é, de fato, esse momento em que a gente pode ser reconduzido, que a gente pode ser realmente reorientado a procurar a saúde de uma maneira mais fácil mesmo, né? Para que a gente não espere tanto dentro dos consultórios, para que a gente consiga ser melhor direcionado e utilizar os recursos que a gente precisa. E falando em recurso, a gente precisa falar sobre um problema crescente na área da saúde, né? Hoje a gente tem passado por um cenário que é um cenário de crise na saúde, porque nós temos um envelhecimento populacional crescente, nós temos alguns problemas de saúde emergentes no país, principalmente após a pandemia do Covid-19. A gente tem diversas questões que não são, não estavam dentro da curva de planejamento do setor da saúde. E esses fatores todos, eles colaboram para uma elevação nos custos enormes, né? Tem muita gente precisando hoje, por exemplo, de psicólogo, né, Joyce? Tem muita gente hoje precisando de outras terapias, de fisioterapia, pacientes que precisam, de fato, de cuidados médicos mais intensos para que eles possam, de fato, sobreviver nesse mundo que a gente tem, né? Então, é muito notável o quanto que esse crescimento dos custos acompanha, na verdade, uma mudança social gerada pelas experiências que a gente teve, né? E tudo isso tem feito com que a gente tente achar estratégias para tentar controlar esses custos, para tentar melhorar realmente a forma como o paciente acessa a saúde. Porque não é só na forma como ele consome, mas sobre a forma como ele chega até o serviço de saúde. Então, o paciente ele precisa chegar antes dessa queixa. Ele precisa chegar antes que algo aconteça de problema para ele. O paciente precisa ter acesso a um serviço de saúde de maneira rápida. Precisa saber exatamente que existe uma equipe que pode decidir junto com ele o que ele deve fazer. Isso precisa ser rápido também, né? Isso precisa ser ágil. A gente não pode deixar um paciente com a dúvida se ele vai na emergência ou se ele fica em casa durante 4 dias esperando. A gente tem que fornecer para ele um atendimento e um acesso à saúde mais rápido que isso, para saber se aquilo é um caso de emergência. Os casos da Covid-19 foram muito isso, né? O paciente estava tossindo, gripado, com febre, preocupado em casa, ao mesmo tempo sem querer ir na emergência, porque ele sabia que se ele chegasse lá, ele ia enfrentar uma fila enorme, ele ia enfrentar uma multidão de gente que também estava doente, e ao mesmo tempo ele não sabia se ele estava doente mesmo ou não. Então, era muito complicado para que o paciente decidisse em casa sozinho se ele deveria ir na emergência ou se ele deveria ficar em casa e sustentar um pouco mais. E com isso, o serviço de telemedicina, que foi implantado no Brasil todo, né, de maneira geral, por vários clientes, eles foram muito úteis no controle da infecção, para que a gente conseguisse também dar conforto para o brasileiro, né, para a população inteira, que de fato utilizou um serviço de telemedicina para conseguir ser orientado se deveria ir na emergência, qual teste ele deveria fazer, se ele deveria tomar algum remédio e qual remédio ele deveria utilizar, porque as dúvidas eram enormes. E essa maneira que a gente achou de conduzir os pacientes nessa emergência acabou sendo muito útil para que a gente conseguisse não só dar conforto para os pacientes, mas também reduzir a demanda dos serviços de emergência que estavam muito cheios e que não iam conseguir dar conta de a população inteira buscando um serviço desse. Então, foi muito importante que a gente tivesse dado uma experiência de saúde mais ágil, na palma da mão, né? O paciente estava no celular e falando com o médico, falando com a equipe de saúde, tinha vários enfermeiros trabalhando para que a gente conseguisse informar a população sobre quais eram os sinais de gravidade, o que é que eles deveriam fazer.
E a atenção primária é justamente colou nesse gancho, né? É uma especialidade muito antiga, né? A medicina de família e comunidade não é um termo que vocês devem ter ouvido por agora. Talvez seja um termo novo nesses últimos 10 anos, mas há 30 anos, 40 anos atrás, a gente tinha muitos médicos de família ainda trabalhando para algumas famílias e, de fato, percebendo como é que a gente poderia fazer a saúde daquela família funcionar. E quando a gente está falando do núcleo familiar, né, daquele grupo de pessoas que vive e colabora junto, né, com a própria sobrevivência, a gente está falando de uma família que está ali integrada e cuidando um dos outros. E o médico de família era justamente essa pessoa que conseguia promover esse cuidado mútuo, né? Não só da parte dele com as pessoas, mas também estimulando que uns olhassem para os outros e percebessem as nuances do cuidado de maneira mais íntima. E isso seria muito incrível se cada família tivesse seu médico de família. E é justamente nessa ideia que a gente traz a APS Digital para que a gente consiga aproximar as famílias do serviço, né, de saúde, do médico de família, da enfermeira de família, que vai estar todo mundo trabalhando coordenado para que vocês cheguem antes da queixa ao consultório médico, para que vocês de fato tenham uma abertura para conseguir falar sobre os problemas mais íntimos, as dúvidas mais bobas, que muitas vezes não são bobas e devem ser explanadas na consulta médica, né? E por muito tempo ainda é, na verdade, a medicina de família e comunidade é uma especialidade anti-hegemônica que preza pela educação, né? E a educação como grande bandeira, como barreira, como grande frente de combate a diversas mazelas sociais é extremamente importante para que a gente possa perceber o como que a medicina deve ser ensinada, o como que a medicina deve ser passada de uma pessoa para outra, do médico para o paciente, e como a gente deve aprender sobre os próprios problemas de saúde, como a gente deve aprender sobre como é que a gente lida com os processos de saúde, como a gente deve aprender a lidar realmente com seus familiares doentes, com as pessoas que estão ao nosso lado e que precisam de cuidado e que não vai ser apenas o autocuidado e o cuidado do médico, muitas vezes vai demandar o cuidado de uma família. São E diversos benefícios, né, do que a atenção primária traz para a gente. Então, o doutor Pedro até trouxe aí já a questão já o fato de ser digital, tá na palma da sua mão, você não precisa pegar trânsito, né? Tá ali, você não precisa enfrentar fila, já tá tudo ali no horário. E também a questão de a especialidade de saúde da família ter esse olhar mais amplo e salvar você de gastar dinheiro com exames à toa, né? Com especialistas que talvez não seria necessário para uma simples dor de cabeça. Então, são vários benefícios muito, muito marcantes que a APS traz para a gente. E aí eu queria te perguntar, assim, já para dar o gancho contigo, doutor Pedro, gostei bastante do conceito da APS digital, de tudo que traz de benefícios, né? Quero me consultar. Como é que eu faço? Horário de funcionamento, equipe, nesse novo produto que tem, você pode continuar falando do que você estava falando, mas já traz para a gente essa questão da equipe, como a pessoa pode fazer para se consultar nesse novo produto. então, essa aqui é a nossa equipe, né? Esse aqui é o QR Code que a gente usa para preenchimento dos forms e que a gente pode utilizar para já iniciar esse processo, né? Nossa equipe, a Priscila é a coordenadora, nós temos 2 técnicos de enfermagem, que é a Gildete e a Pri, que são pessoas maravilhosas, né? A gente tem a Mariane, a Sâmara e a Camille como enfermeira, e temos 3 médicos de família, né? O Rafael, eu e a Larissa, né? Nós 3 trabalhamos na APS Digital e os horários usualmente seguem os horários comerciais, né? Eu estendo um pouquinho o meu horário para a noite, mas sempre tem médicos ali no horário presencial, no horário comercial para atender vocês. O Rafael, a Larissa, eles trabalham usualmente de dia, eu trabalho um pouquinho mais para o final da tarde, noite, justamente para pegar aquele pessoal que não consegue fazer consulta no horário comercial. A gente também tem que pensar nisso, né? Muitas vezes o horário comercial é muito corrido, a gente não consegue fazer consulta e a gente precisa de um espaço a mais para isso. O horário de funcionamento
da APS tá, inclusive, meu horário vai até às 8, tá? Então, tá aqui desatualizadinho um pouquinho, mas funciona lá de 7 às 19, de segunda a sexta-feira. E vocês podem utilizar esse canal aí pelo WhatsApp, pode também preencher o form e mandar um e-mail para que a gente possa organizar seu cuidado, né? O serviço de telemedicina, ele é um pouco diferente do serviço de APS, porque o serviço de telemedicina, ele funciona mais ou menos como um PA digital. E aí, esse serviço de PA digital é um serviço que você liga e vai ser atendido por um atendente e acaba aguardando numa fila que vai ser entregue, né, para o médico para que ele vá retornando para os pacientes. Muitas vezes, quando não tem fila, você vai, o contato é direto, né? Mas é um serviço que acaba ajudando muita gente, né? É muito comum a gente receber queixas no serviço de telemedicina, como uma criança com febre, que o pai não sabe se deve levar na emergência ou não, é uma infecção urinária, que vai precisar de uma receita médica, que a gente não tem condições de comprar porque precisa de antibiótico, e aí a gente vai precisar de uma receita. E isso a gente faz, né? O serviço de telemedicina, o serviço de APS e o serviço de telemedicina, eles são dois serviços que a gente consegue fazer emissão de receita, consegue fazer toda a parte de testado médico, relatório, o que for preciso para dar suporte ao paciente, né? Que for preciso para que esse paciente consiga acessar a boa saúde. Afinal, o nosso foco de trabalho é o cuidado. Desse novo... Então, oi, diga, que eu ia Carlinhos. falar que nesse novo programa da PES Digital para a região sul, acredito que todos receberam um e-mail, né, informativo, deve ter recebido também esse QR Code aí, ele dá acesso a um perfil de saúde. Então, esse perfil de saúde, ele é mais para ter uma ideia, a equipe ter uma ideia das suas condições de saúde, né, ele dá uns indicadores que ajudam a nortear o primeiro atendimento. Depois que responde esse perfil, é entrado em contato para agendar uma consulta, tá? Então, quem não respondeu, é bem importante responder, né? Já dá para escanear esse QR Code. Para a equipe, tem as concierges, né? As técnicas de enfermagem que vão entrar em contato, fazem a gente chama de monitoramento, né? Gerenciamento do seu cuidado, a gente tem que chama de planos de cuidado. Então, dependendo da sua condição de saúde, vai ser entrado em contato a cada 3 meses. Vimos que você não... Faltou a consulta que estava agendada, entre-se em contato para fazer o monitoramento. É previsto que você retorne em 3 meses, não voltou, era para ter feito um exame e não fez. Então, é essa coordenação do cuidado que a gente chama. As técnicas de enfermagem, os concierges fazem, e a enfermeira também, e entra em contato com você. Então, só para vocês saberem que quando você tem o acompanhamento, a gente tem esse contato com você, né, periódico, faz parte também aí desse plano que o doutor está trazendo. A parte aí da coordenação do cuidado é só mais um ponto do trabalho, né? Mais um processo nosso, que de fato garante que a gente não vá abandonar você após o primeiro contato, né? Usualmente, o primeiro contato é o contato que a gente faz uma grande entrevista, tem um contato com a enfermeira, que vai fazer uma grande entrevista, depois uma consulta médica um pouco mais extensa que o usual, para que vocês possam também se sentir à vontade dentro do consultório, né? É muito importante a gente falar desse tempo de atendimento, porque quando a gente está falando de consulta médica, é muito comum a gente ver no mercado muitas consultas que são 10 minutos, 5 minutos. E as consultas da PS Digital são mais extensas, para que a gente tenha tempo de explorar. Né? É uma característica da medicina de saúde de família e comunidade, a gente ter um tempo maior de consulta que a gente consiga explorar a queixa do paciente, né? Ninguém consegue resumir a sua história em 5, 10 minutos de consulta e terminar por ali. Muitas vezes a gente vai precisar de 30, 40 minutos para conseguir organizar todo esse processo de cuidado do paciente e entregar para ele o plano de cuidado, que é o que a Carla está falando. Esse plano de cuidado é nada mais e nada menos do que um planejamento para o ano, do que você deve fazer com a sua saúde, né? Olha, a gente vai precisar monitorar você de 6 em 6 meses, você é hipertenso, está tomando remédio. A gente vai precisar monitorar a sua glicemia, porque você é diabético. Então, a gente vai ter que fazer alguns exames, vai ter que fazer algumas coisas, e isso tudo vai ser organizado pela gente, para que você não consiga. A gente estava falando o tempo todo disso, né? A dúvida que o paciente tem sobre a queixa, e muitas vezes é sobre a doença que ele tem, né? Sobre a diabetes, sobre a hipertensão, sobre o problema de saúde
aleatório que ele tem. E esse processo, ele precisa ser monitorado por alguém, ele precisa ser educado, precisa ser ensinado, precisa passar e atravessar por todas essas dimensões que na consulta médica usualmente não se faz. Então, na saúde da família e comunidade, esse é o espaço que a gente acha para conseguir coordenar esse cuidado e dar uma orientação melhor. É por isso que a gente tem também uma efetividade de 80% de resolução, né? A gente consegue resolver 80% das demandas que chegam até a gente dentro do consultório, né? E a gente está falando aqui de um processo digital que já tem uma certa limitação, mas a gente ainda consegue ver índices muito similares. Então, não é muito complicado a gente perceber o quanto que a própria medicina de família e comunidade se adaptou a esse processo digital para conseguir manter esse cuidado, manter essa maneira, né, assertiva de tratar o paciente, né, considerando todas as dimensões do ser humano, né? Medicina centrada na pessoa fala sobre isso, né? A gente não está Sim. falando apenas de uma medicina baseada na doença, a gente está falando sobre o tratamento de uma pessoa inteira, e por isso precisa ser integrativo, precisa ser completo, e de fato atravessar aí as dimensões biopsicossociais que a gente já está acostumado, né, Joyce? Sim. E essa É, questão eu da... queria, eu queria Pode só, falar. desculpa interromper vocês, eu queria só contribuir também que no caso específico desse programa da Casa Embrapa, a adesão ela é facultativa, né, ela é voluntária, a pessoa não é obrigada a aderir, mas em contrapartida não tem custo, né, para o usuário, né? Então é também uma opção de atendimento, além de todas essas vantagens que já foram colocadas, é uma opção de atendimento sem coparticipação, né? Inclusive nesse PA digital, né, nesse atendimento 24/7, né? E a outra coisa importante que eu acho que de reforçar é que esse atendimento da telemedicina, né, do PA digital, ele se traduz numa informação que vai ser agregada ao prontuário do paciente, então permitindo que ele tenha a chamada linha de cuidado garantida, né? Então, porque quando a gente vai ao pronto-socorro, geralmente a gente faz um atendimento com um médico que não nos conhece e aquele atendimento também ele vai se encerrar ali. Não é raro a gente, às vezes, ter que voltar no pronto-socorro 2, 3 vezes depois e ter que repetir um exame porque não, né, foi num serviço diferente, o médico é diferente. E nesse PA digital, essa informação ela vai ficar registrada em prontuário, então, quando essa pessoa for atendida pelo seu médico de família, mesmo que não tenha sido ele que tenha realizado o atendimento, a informação estará registrada. Então, tanto o médico de família quanto a enfermeira de família vão poder dar continuidade àquele tratamento, né, aquela orientação ou aquele tratamento, e até uma verificação de como foi a evolução daquele atendimento, né? Eu queria só ressaltar isso para não perder o fio da meada, tá bom? É Não, isso mesmo, perfeito. doutora Rita. Obrigado, dona Rita. É. É muito importante a gente notar, galera, que essa isenção aí de coparticipação, ela não é algo que vem apenas para trazer um benefício de um serviço novo. Na verdade, é um grande estímulo para que você venha se cuidar, sabe? A gente está trabalhando com prevenção de doenças, prevenção de lesões, e é muito importante que esse tipo de conceito venha como um direito, venha como um acesso garantido para vocês, para que isso não, para que a falta de dinheiro não seja um grande limitador para o cuidado, né? Essa é um dos grandes pilares para que a atenção primária à saúde seja bem fundamentada e bem estruturada, e fuja um pouquinho dessa seara aí de consumo de saúde que, de fato, muitas vezes adoece. Essa questão que a doutora Rita falou é bem importante, justamente nessa questão de continuidade do cuidado, né? Normalmente, às vezes, a gente vai tão pontualmente ao médico que a gente pega e já fala tudo de uma vez só, assim, tenta resolver aquele milhão de coisas, não consegue, depois esquece, e aí várias coisas são esquecidas, ou a gente nem sabe que é importante, né, estar ali fazendo o acompanhamento. Então, esse cuidado contínuo garante que você tenha o acompanhamento de todas as suas áreas que você precisa, né? Então, é bem importante a PS por conta disso, né? Ela vai estar ali coordenando o seu cuidado.
E então, muito obrigada, Pedro, doutor Pedro, pelos esclarecimentos relacionados à APS, né? Acho que a gente deu para ter um panorama geral, assim, né? Como é a importância da equipe de saúde da família, a gente conseguiu entender, assim, né, que não estamos só focados apenas em tratar a doença em si, mas promover a prevenção de doenças, né? Prevenindo antes de ela acontecer e capacitando o indivíduo mesmo para ele ser, né? Ali o protagonista da sua vida, né? Tomar, entender aquilo que está envolvendo a sua doença e né, conseguir agir e não só ficar esperando que alguém, né, traga aquela resolução para ele. E aí, para fazer melhores escolhas no dia a dia, e uma dúvida que normalmente eu acredito que deve chegar bastante no consultório, por onde começar, né? Chega lá, chega com vários papéis, né? Uma pastinha, né? Por onde eu começo, o que eu faço? E pensando nisso que a gente trouxe, né? Nessa segunda parte, nesse momento, né? Após a gente dar essa breve explanada sobre a APS. E se você ficou com alguma dúvida, pode tanto entrar em contato ali no telefone, quanto também pode colocar a dúvida aqui no chat para a gente. E dando essa continuidade, eu até convido a Joyce também agora para participar com a gente, que estava aqui quietinha, mas agora ela vai entrar para falar junto com o doutor sobre o estilo de vida e qual é a influência na saúde, que é um pouco do que a gente fala nas consultas, né, no nosso acompanhamento que vai ser feito com você ali na APS. Então, convido a Joyce para trazer essas orientações práticas sobre o estilo de vida e os efeitos na nossa saúde pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigada, Carla. Estou aqui quietinha, mas estou junto. E tudo isso, né? Como é importante a gente ouvir sobre a PS. Eu estava pensando sobre a minha própria experiência também, né? Da PS, como isso me ajuda a cuidar da minha saúde. Assim, eu sou psicóloga, né? Como foi apresentado antes. Mas nós da saúde também precisamos nos puxar a cuidar da gente mesmo, né? Então, não sei se mais alguém aqui é da saúde, mas a gente também enfrenta esse desafio como pessoas, né? Como qualquer um. E na ASC a gente também tem acesso à APS digital e eu já fiz algumas consultas com o médico de família que me acompanha. E é muito legal, assim, você poder ir na consulta e você ouvir do médico, e ele pergunta, eu tô indo lá por um motivo, e ele pergunta, e aquela tal coisa da última vez, como tá, né? Já resolveu? Vamos lá, vamos pensar sobre isso novamente, então você se sente conectado mesmo, né? Que alguém realmente está te acompanhando, né? Então é bem precioso. E tudo isso, né? A gente vem conversando aí já sobre o que é saúde, eu acho que a gente entra nessa parte, que é essa perguntinha que a gente tem aqui no slide, que se você controla as circunstâncias ou se você é controlado por elas, né? De alguma maneira a gente tem um desafio aí que é conseguir, né, lidar com as situações que acontecem no nosso dia, falando dentro, né, de saúde mental, isso acontece muito, mas a saúde como um todo, né? O nosso desafio de olhar para as situações que a gente tem hoje e poder lidar com elas da melhor maneira, né? Então, quando a gente fala de saúde, também é isso, né? Muitas coisas a gente não controla, muitas situações a gente não controla, mas a gente pode saber, né, ou administrar como a gente vai agir a partir dessas circunstâncias, né? Então, me veio alguma situação aí de saúde, né, ou familiar, ou na minha própria vida, né, pessoal, como eu vou lidar com isso importa muito, né? Então, se eu vou procurar um médico, se eu vou fingir que eu não estou vendo, vou deixar para depois, né? Depois eu resolvo, deixa que depois eu, né, vejo o que está acontecendo, deixa ficar mais grave, e aí eu resolvo. Muitas pessoas pensam assim, né? Então, e aí a gente coloca dessa forma, né? Será que a gente não está sendo controlado por essas situações, né? Ao invés de olhar para elas e perceber que a gente poderia estar administrando, né? Então, a gente olhar para a nossa saúde como essa plataforma, né? Que nos ajuda a estar bem para poder fazer as coisas, alcançar, conquistar aquilo que faz sentido para a gente, né? Estar bem com as nossas famílias, enfim, com aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que é valioso e valoroso para nós, né? Então, a saúde, ela tem esse elemento aí de impulsionar a gente para poder a gente viver aquilo que faz sentido para nós, né? Queria chamar também o doutor Pedro para complementar e compartilhar da ideia, né, dessa questão da saúde, quando a gente toma, né, doutor, essa ideia de eu preciso, então, estar consciente da minha saúde, né? Eu preciso estar consciente dos passos e dos atos que eu vou ter, e das ajudas que eu posso ter quanto, né, auxílios aí como médico, né, como APS,
Mas como é importante eu estar consciente, né? E perceber as desculpas que às vezes eu me dou, né? As coisinhas ali que eu falo e deixo para depois. Eu não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, né? E aí a gente acaba deixando as circunstâncias estarem acima, né, da nossa qualidade de vida, né? Pedro quer falar um pouquinho mais? Então, essa é uma das coisas que eu mais falo na consulta, né? Porque, de fato, a consulta médica ela não pode se restringir apenas ao corpo. A gente tem que falar da mente, a gente tem que falar da saúde mental. A pergunta ali, o que é saúde, é justamente para que a gente possa incluir aí outros aspectos que a gente muitas vezes não considera, né? Saúde que está longe apenas de ser só ter exames ok. Saúde está longe apenas de estar com tudo bem no seu corpo e não estar doente, né? Ter saúde é você ter um tempo de qualidade para você também. Ter saúde é você ter tempo para você fazer o que você gosta. Ter saúde é você conseguir descansar, pô, é você conseguir, não é só dormir, tá? Mas descansar de fato, de você conseguir aproveitar o tempo de vida que você tem, né? É diferente do que a gente de fato tem pensado sobre apenas cuidar de uma parte do corpo. E sobre hábitos de vida, sobre as formas como a gente de fato tem dificuldade, né, de abordar muitas vezes essas questões, Joyce, a gente já viu isso muitas vezes, né? é, é muito importante que a gente perceba o quanto que a gente se coloca numa situação de sempre muita dificuldade para conseguir cuidar da saúde, né? E aí é essa bela frase aí que está aí na frente, né? Que é sempre não dá tempo, que eu tenho que produzir mais, e sempre cansado, com uma alimentação ruim, com insônia e não consegue realmente organizar-se para que você possa realmente ter esses outros pontos aí de saúde, né? De tempo de qualidade com sua família, de tempo para descanso, de tempo para aproveitar a vida e ser feliz, de Outra tempo que a para que gente usa, você. né, doutor? Segunda-feira eu começo, segunda-feira vai. Exatamente. Sempre assim, sempre deixando a dieta para depois, sempre deixando o início da atividade física para um momento perfeito. E, galera, não vai existir momento perfeito, sabe? Essa é uma das coisas que a gente tem que aprender logo. É que a gente não pode ficar esperando o momento perfeito para começar nada, nem para começar a se cuidar, nem para, de fato, entrar num processo de saúde, né, de atividade física, dieta, etc. Porque o tempo é implacável, né? Ele não vai ficar esperando ele ser perfeito para que você comece as coisas, né? O tempo vai seguir, seu corpo vai envelhecer, a gente de fato vai começar a perceber, não é que não dá tempo, mas que você precisa dar um tempo, né, para você. Você precisa criar esse espaço para você e direcionar aí melhor esse cuidar da saúde, né? Muito bom. A gente estava falando sobre essa parte do digital, né, de como ele é importante para nós. No slide anterior estava ali os reflexos da modernidade, né, e uma das coisas que tem ali é mente agitada, enfim, produtividade, algumas coisas assim. Eu estava pensando como a gente tem o desafio, né, de que hoje a sociedade em si, ela não nem sempre nos ajuda, né, a ter uma vida saudável, assim, né? Então, a alimentação rápida, uma alimentação, né, de baixa qualidade, muita informação o tempo todo, né, em rede social, enfim. Então, essa coisa da produtividade, então, né, como eu posso trabalhar home office, às vezes eu consigo passar muito mais do tempo, né, fico horas e horas e horas sentada ali. Então, assim, a gente tem desafios hoje que, por mais que seja muito bom, né, a gente ter acesso à tecnologia e tudo mais, tem os lados muito bacanas disso, que era o que a gente falava antes, por exemplo, o acesso à saúde, né, de forma tão rápida no meu celular. Tem outras coisas que não auxiliam tanto a gente, né, e que a gente precisa estar ligado para que essa cultura que está tão já enraizada em nós, né, de modernidade, não seja aquilo que nos domina, mas que a gente consiga olhar para isso e falar, tá, peraí, né, eu estou aqui gastando meu tempo de descanso lá, só rolando meu celular, olhando horas ali, né, uma rede social, sendo que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, né, que poderia estar gerando mais saúde para mim. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em saúde como um todo, né, é o estar consciente, né, doutor, eu não sei como que você orienta isso no consultório, mas acredito que vai muito para esse viés também, né, quando a gente fala de estilo de vida, eu preciso estar consciente de como é o meu estilo de vida hoje, né, às vezes eu pego algum paciente que fala assim, não, eu me alimento bem,
eu tenho uma boa noite de sono. Daí a gente vai lá pesquisar um pouquinho mais e, na verdade, não é tão bom assim, né? Mas a gente acaba achando que é. Então, como é importante a gente estar consciente de quais são os nossos hábitos, de como a gente qual é o nosso funcionamento hoje e qual é o funcionamento mais saudável para o meu corpo, né? Para o meu estilo de vida, para que eu consiga ir construindo, né? Aos pouquinhos, um hábito de cada vez, né? Um estilo de vida que seja mais saudável para mim, né? Então, lembrar disso, que a sociedade hoje nem sempre ela vai nos ajudar, né? A rotina, tudo aquilo vai nos incentivar a ter uma vida muito mais corrida, ter uma vida agitada, sem esse tempo para cuidar de nós. Então, essa autoconsciência ela é extremamente importante, né? Para que a gente consiga construir esses hábitos mais saudáveis, né? Vou até pedir para a Carla passar ali. Não sei, o doutor quer complementar? Tá fechado o microfone. É isso. Tá bem contemplado, né? Eu acho que o lance do hábito mesmo, o grande segredo do hábito, de criação de um novo hábito, né? Que a gente precisa fazer isso muitas vezes, né? A criação de um novo hábito tá muito ligada ao prazer, né? Do mesmo jeito que o tempo de tela, né, é associado muitas vezes a um certo prazer, um mecanismo de recompensa, né? As criações de um novo hábito, eles também vão perpassar exatamente o que você ganha com aquilo, a percepção sobre o que é que você está fazendo por você, né? E muitas vezes fazer uma atividade física, por exemplo, não ativa o mecanismo de prazer, de recompensa que está ali no celular, que jogar um jogo, que fazer alguma outra coisa que esteja ali, né, consumindo o nosso tempo. Pode trazer para a gente, mas é muito importante que na criação desse novo hábito, associe-se uma atividade prazerosa, associe-se um ponto de prazer, né? É como a dieta, né? A gente não vai conseguir sustentar uma dieta super restritiva para você perder peso se você não perceber que ela é prazerosa para você, se você perceber que ela não é gostosa. É difícil de você manter uma dieta saudável se ela não estiver dentro do seu bolso, se ela não couber dentro do seu bolso, se ela não couber aí dentro da sua rotina. E tudo isso vai perpassar algumas mudanças pessoais que vão muitas vezes independer do profissional que está ali, que está trabalhando com você. É muito mais uma atitude sua, né? Assim como o tempo de tela que a gente deve controlar, assim como todos os outros hábitos, inclusive o hábito de ir ao médico, né? O hábito de cuidar da própria saúde, o hábito de frequentar a terapia, ir para o psicólogo, o hábito de você fazer algo por você. Legal, a gente tem até essa imagem aqui que a gente trouxe, né, que tem a ver com isso que o doutor estava falando, né, sobre as áreas, né, porque quando a gente fala de hábito, a gente fala de escolha, então as escolhas que a gente pode fazer, as escolhas mais saudáveis, essa consciência de como tá a minha vida, mas realmente quando a gente para olhar, fala, meu Deus, mas é muita coisa, né, tem muita área, meu Deus, por onde que eu começo, né, e aí, queria que o doutor falasse um pouquinho mais sobre essas áreas aqui que a medicina do estilo de vida trabalha, né? Se puder falar rapidamente de cada uma delas e né, trazer para a gente alguma dica de, assim, estou vendo que grande parte disso aqui eu sei que preciso melhorar. E aí, né? Como que eu faço? Estou vendo que tá tudo mais ou menos ruim, assim, ou para o médio, né? Por onde eu começo? Ou eu começo tudo de uma vez? Como que é isso? A gente vive falando, né? Não tem tempo perfeito para começar, né? Então, começar tudo de vez, você vai começar por onde você sustentar. Eu acho que essa é a grande resposta, né? Eu acho que se você vai conseguir sustentar um ritmo de atividade física, inicie seu ritmo de atividade física, inicie seu processo de atividade física. Se você vai sustentar um hábito de dieta nesse momento, comece com a dieta, sabe? Não espere o tempo perfeito para que você consiga atravessar todas essas áreas aqui, né? A gente está falando, sim, sobre melhora do sono, a gente está falando sobre maneiras como de melhorar as formas como você se relaciona com os outros, né? Então, existem certas relações que são adoecedoras, né? E que a gente precisa muitas vezes mudar essas relações ou sair delas, né? E isso também é algo que a gente fala sobre manejo do estresse, né? A gente deve entender quais são as relações de estresse que a gente sustenta, o que é que a gente faz para conter o estresse, quais são os nossos gatilhos, quais são as maneiras que a gente tem
de reduzir, né, esse nosso consumo de vida, né, que eu vivo falando. A gente consome muito nossa vida com algumas coisas que simplesmente a gente mantém lá porque é confortável manter. E trazer uma melhoria para a sua vida, muitas vezes é pouco habitual. A gente não tem o costume de pensar na quantidade de sono que a gente está tendo. Inclusive, é muito mais fácil apontar para os outros do que olhar para si, né, Joyce? Então, é muito mais fácil a gente perceber o quanto que uma outra pessoa está cansada e sem dormir do que olhar para si, né? E perceber o quanto que você tem perdido sono durante a semana, né? Claro, vai chegar um momento que o corpo da gente grita, né? E vai dizer, olha, estou exausto, não estou conseguindo ir para o trabalho, e aí vira geralmente um processo de adoecimento, né? Então, é E essa nesses importância de processos. procurar, né, um profissional, porque às vezes a gente está Exato. aqui bem ruim ou né, mais ou menos em muitas dessas áreas, né, em algumas áreas importantes, e aí está vendo já prejuízo, né? Então, o profissional vai poder nos ajudar, orientar por onde começar, né? Porque às vezes a gente mesmo não está sabendo por onde iniciar, né, um processo de melhora. É justamente nesse momento que a gente deve procurar que a gente usualmente procura um profissional, né? É o que a gente está tentando construir, na verdade, é um outro conceito de você procurar esse profissional antes mesmo de você perceber que isso está acontecendo, porque na consulta médica, nas entrevistas que a gente faz, com todo esse processo, é ali que a gente consegue elaborar isso, é ali que a gente consegue criar esse espaço para abordar esse ambiente terapêutico, né? Que muitas vezes é a consulta médica, né? Não só a consulta com psicólogo, mas é muito importante que a gente seja acompanhado por esses profissionais de fato. Construir junto esses hábitos, né? Construir junto. E às vezes até tirar Exato. dúvida, né? Às vezes a gente tem tanta informação por aí, não sabe se é correto, se não é, se tal coisa é boa, se não é boa, né? E a gente tem aí profissionais capacitados para poder nos auxiliar nesse sentido, né? Queria pedir só para a Carla passar o próximo slide. A gente poderia falar ali de cada uma dessas áreas aí bastante, né? Mas vendo a vida como um todo, né? A gente entende que é importante que nós mesmos possamos dar esses passos em direção, né, àquilo que é importante para nós. Como o doutor falou, muitas vezes a gente olha para o outro e reconhece no outro o que o outro precisa, né? Então, marido, né, filho, enfim, você precisa melhorar isso aqui, mas e você, né? E a gente? Então, que hoje você possa se sentir convidado mesmo, né, a ser protagonista da sua história, protagonista da sua saúde, né, inclusive não entregar, né, nem para os profissionais, né, esse lado, porque tem coisas que os profissionais não vão poder fazer por você, que só você vai poder fazer, como, por exemplo, marcar, né, uma consulta, ou enfim, né, tomar lá o passo de ir para o primeiro dia da atividade física. Então, a gente convida vocês a saírem daqui hoje já pensando como eu posso dar um primeiro passo para melhorar meu estilo de vida, para melhorar a minha saúde como um todo, né, em prol de algo mais, né, que pode ser muito importante para mim, seja a saúde em si, ou seja para conseguir conquistar ou estar bem para os seus, né, para os seus familiares e outras pessoas que podem estar aí com você. Queria trazer a Carla de novo para a conversa, né, para ela nos auxiliar aqui nesse fechamento, e também se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo enquanto a gente não termina o tempo, tá? Então, a gente passou ali, né, um pouco sobre o que é a APS, a importância de ter um médico especialista em saúde da família, de acompanhamento, como a saúde digital ela acaba trazendo vários benefícios ali de facilidades que a gente acabou conseguindo no momento da pandemia, né? Mas a gente agora conseguiu trazer a parte positiva para o nosso dia a dia agora, que é utilizar isso na atenção primária. E que você tenha essa equipe disponível, a gente deixou aqui o telefone, né? Então, você anota esse telefone, o e-mail de contato para você agendar ali o seu acompanhamento, e o QR Code, que é o do perfil de saúde. Então, é bem importante você ali preencher esse perfil, que ele ajuda justamente a direcionar o seu cuidado ali para cada linha de cuidado dessa que a gente falou, né? Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, né? Se você não tem nenhuma condição crônica de saúde, também a gente acompanha aquele acompanhamento de rotina, né? Te ajudar a ter melhores escolhas. E aí, só lembrando, né, que nós temos a APS digital, que é ali, né, no horário comercial, de segunda a sexta, e a telemedicina, que é aqueles momentos de urgência, né, quando tiver fechada a unidade. A gente até orienta que
dê preferência para justamente a APS, para você sempre consultar com o mesmo médico, né? Para ter realmente essa continuidade do cuidado que é beneficial para você e para o profissional que acompanha você. Mas, às vezes, né? A doença não tem hora, né? Às vezes tem momentos que a gente precisa, né, de atendimento pontual, né? De urgência, que aí a gente pode acionar ali a telemedicina no 0800, tá? Que está disponível. E a gente tem Carla, esse um teve uma momentinho para pergunta. pergunta, aí eu Teve ia uma passar. pergunta mais administrativa, eu vou tomar a liberdade de responder, tá bom? Pode responder. Então, a Aline Mendonça perguntou se o acesso à PS digital será para todos os titulares de dependentes da Casa Embrapa. Então, o projeto APS digital, ele se iniciou já há algum tempo, né? Começamos aqui num projeto piloto pela sede, e esse ano, ao longo de 2024, nós vamos fazer a implantação escalonada, né, em todas as unidades da federação. Então, a nossa meta é, até o final do ano, ter todas as unidades, todos os estados já incluídos na APS, tá? Mas eu estou dizendo isso para que as pessoas saibam que, às vezes, comenta com um outro colega que é de outra unidade, e ele vai dizer, mas eu não estou sabendo disso. Então, ele vai saber quando a gente estiver implantando, próxima implantação lá, né? A APS digital, ela se destina a todos os beneficiários da Casa Embrapa, tá? Ativos e aposentados, né? Empregados ativos e aposentados, e titulares e dependentes, tá? Todos estão incluídos, tá? Como eu disse, é uma adesão voluntária, as pessoas vão ser convidadas a participar, mas a gente almeja que façam adesão, né, que comprem essa nossa ideia para o benefício da saúde, né, de todos, mas é voluntária, né, e, como eu disse, é sem nenhum ônus para o usuário, né, então, nenhuma consulta na APS e na telemedicina da ASC será coparticipada, né, se houver algum desdobramento da consulta, né, algum exame, consulta com especialista, internação, algum tipo de atendimento secundário por conta da condição de saúde, aí sim a cobrança de coparticipação vai ser conforme o regramento previsto no regulamento da operadora, tá bom? Certo. Alguém tem mais alguma outra dúvida, algum outro questionamento a fazer? Esse é o momento, pode trazer para a gente. A Aline agradeceu aqui, então ela se sentiu contemplada pela resposta, que bom. Se alguém tiver mais algum outro questionamento, pode trazer. Enquanto vocês vão escrevendo aí, ou vendo, né, de repente tem alguma dúvida, eu queria perguntar se o doutor tem alguma coisa, umas palavras finais que deseja falar, de encerramento aqui para eles. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu acho que já começamos com 20, já somos 52 agora nesse momento, e é importante que a gente perceba o quanto que o impacto à saúde da gente, né, perpassa apenas a nossa vida, né? Perpassa apenas o nosso corpo, mas a saúde, ela deve ser encarada como um bem comunitário, né? A gente viu aí na Covid, né, o quanto que as pessoas doentes acabaram adoecendo outras também, né? E ao mesmo isso acontece de maneira geral. Isso acontece não só em doenças infectocontagiosas, né? Uma sociedade que de fato tem uma saúde então, melhor, vamos colocar o exemplo da estrada. Você pode ser motorista de caminhão e dirigir na estrada todos os dias, tomando seu cafezinho, usando cinto de segurança, com seu pé no freio lá para você não andar rápido, sempre seguindo as normas de trânsito, mas você não dirige só por você. Pode vir uma outra pessoa em outro caminhão, usando a estrada na mesma frequência que você, sem a mesma educação, e acabar causando um acidente que vai prejudicar não só a ele, mas também a outras pessoas. E a saúde deve ser encarada justamente como um bem comunitário, da mesma forma, né? Nós todos temos essa responsabilidade no trânsito e nós todos temos essa responsabilidade na saúde, né? Ela nunca deve ser isolada e individualizada. A saúde, como um bem comunitário, ela precisa ser tratada de maneira séria, né? Então, essa eu acho que é a mensagem que fica mais claro, porque isso atinge todo mundo. Todo mundo tem alguém que a gente ama.
E então cuide da saúde das pessoas que você ama. Se você achar que você precisa fazer algo a mais, né? Além do que você faz por você, faça pelos outros também, né? Acho que é isso. Obrigada pelas palavras e é isso, a gente gostaria de agradecer e lembrar, né, então a Clínica de OPS está aí agora à disposição, conte com a gente, estamos aí, toda a equipe, acredito que esteja aqui, pronta para auxiliá-los nesse processo, né, de mais qualidade de vida. Perfeito, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso tempo previsto para fazer essa palestra. Quero novamente agradecer muito a presença de todos que nos honraram, né, com a participação, agradecer novamente aos profissionais da ASC que estão aqui conosco, não só os que falaram, mas os demais da equipe que eu estou vendo aqui, né, que estão também presentes, embora não tenham aberto câmera, não tenham falado, mas também estão aqui com a gente, né? E pedir também, fazer mais um pedido que é de que sejam multiplicadores, né? Quem está aqui conosco seja um multiplicador da informação. A gente sabe da importância do boca a boca, a gente sabe a importância do efeito de contaminação, vamos dizer assim, uma contaminação positiva, né? Então, como a gente tem aqui certamente faltam empregados, né, da Embrapa que não estão aqui, então a gente gostaria de pedir também esse apoio, né, de quem assistiu, entendeu, que seja um multiplicador da informação também, e que, em caso de dúvidas, foram colocados lá os contatos, né, entre em contato. Se também precisar entrar em contato aqui com a Casa Embrapa, também pode entrar em contato com a nossa central. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer, e eu fico aqui como médica, né, e como grande defensora da atenção primária em saúde, fico aqui torcendo para que mais pessoas façam como eu, que já aderi, né? Então, eu sou beneficiária Casa Embrapa, já aderi, e gostaria que quanto mais pessoas aderirem, mais resultados a gente vai ter para a saúde coletiva, né, para a saúde da nossa comunidade, de mais de 22 mil pessoas, e para a saúde financeira do plano também, né, porque a gente vai estar utilizando melhor os recursos que não são infinitos, né? Então, a nossa responsabilidade aqui, eu sempre falo que a minha responsabilidade como gestora técnica não é economizar recurso. A minha responsabilidade é utilizar bem o recurso, é dar ferramentas para que o beneficiário utilize melhor o recurso que é dele. E eu acredito fortemente na atenção primária como um poderoso instrumento de melhor controle da saúde, né, por tudo que já foi dito, e melhor controle também da saúde financeira da operadora. Né? Então, como não temos mais perguntas, nenhuma manifestação, e como já passamos aí das 10 horas, eu quero, então, agradecer e dizer que, então, a gente vai encerrar esse momento, tá bom? A Joana mandou aqui uma sugestão, é realizar as palestras pelo Google Meet ou YouTube. Então, foi bom, Joana, muito obrigada. Eu esqueci de dizer que essa palestra ela foi gravada e ela vai ser colocada no YouTube da Casa Embrapa, tá? Então, a nossa gerência de comunicação já me avisou que vai subir depois lá para o nosso YouTube, tá bom? Gente, muito obrigada, desejo saúde, a paz para vocês, que fiquem todos muito bem. Esse carnaval está chegando aí, se cuidem também em relação à dengue, né? É importante a gente estar atento aí, com todos os cuidados, e contem sempre com a Casa Embrapa para cuidar da saúde de vocês. Muito obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.